nosso fundador, na história dele, ele sempre carregou um comportamento, uma repetição de comportamento que demonstrou uma preocupação muito grande com o todo. E quando a gente começou a tentar traduzir o jeito da açucearense de ser, o que ela queria entregar, o propósito dela, a gente percebeu esse valor muito forte, esse desejo muito concreto do nosso fundador, que é o desejo de transformar, de desenvolver. Então, quando ele começou a história dele lá atrás, ele pensava em desenvolver a família dele. Ele não pensava em se desenvolver. E parece que ele tomou gosto por essa coisa de transformar a vida do outro, né? Transformar a vida da família, dos colaboradores. E a gente começou a perceber que isso virou uma paixão, virou uma obsessão nossa de transformar e desenvolver. E realmente isso foi incorporado pela empresa. E nesse desejo de multiplicar, a gente entendeu que fazia sentido sim carregar esse propósito de desenvolver o nosso país. Um assunto, né, que a gente verifica muito dentro das organizações, dentro das empresas, é a parte da cultura organizacional. Tem vários autores, vários livros que tentam definir o que é cultura. Uma forma que eu acredito que é uma coisa bem simples para a gente entender é: cultura é o nosso modo de ser, é aquilo que a gente faz no dia a dia. E é algo que é interessante, que a gente, muitas vezes, as empresas fazem muito trabalho de fazer um planejamento estratégico, definir estratégias, como é que vai trabalhar, como é que vão conseguir resultados, e esquecem os pontos principais, que é aquela parte da cultura. Tanto que tem uma frase que diz que é justamente que a cultura engole, né, a estratégia no café da manhã, se você não tiver cuidado. Então, é muito simples quando a gente diz o seguinte: como é que é o nosso modo de ser? Como é que a gente trabalha? Qual é o nosso diferencial? A partir do momento que a gente acredita nisso, que para isso nós temos várias ferramentas, temos vários pontos que a gente possa buscar essas respostas. Nós temos hoje, por exemplo, nossa política básica, nós temos o nosso propósito, por que o Grupo Açucearense existe, qual é a nossa missão, nós temos nossa visão, né, que nós temos que chegar, quais são os valores que nos suportam a gente tomar as nossas decisões para chegar nessa visão. Então, se a gente utilizar isso aí como ferramentas de apoio no nosso dia a dia, sem esquecer quem nós somos, sem esquecer qual é o real objetivo do que nós estamos fazendo, que não é muitas vezes só para mim. Quantas vezes eu tenho que chegar e dizer assim: poxa, eu gostaria de fazer isso para poder me satisfazer, ou então para conseguir meu objetivo aqui dentro da minha área, mas eu esqueço o propósito maior, que é o próprio Grupo Açucearense. E aí é onde entra muito o lado de uma liderança. Eu tenho tantos líderes como exemplo. Alguns me deram exemplo de garra, outros me deram exemplo de humildade, outros me deram exemplo de criatividade. Sabe, assim, cada um de um jeito diferente. Eu poderia citar um líder comunicador, por exemplo, Steve Jobs. Eu sou, né, minha formação é essa área de TI, então eu sei disso, quer dizer, eu gosto, sempre gostei, né, e muitas pessoas brincam comigo ainda hoje, porque meu notebook aqui é Apple, então eu sou totalmente ligado nisso, eu gosto, mas por que que eu cito o Steve Jobs em relação a uma liderança comunicadora que eu admiro? Porque se você for dar uma olhada, um dos pontos principais que ele formou e que ele tinha em relação a como conceitos para a empresa que ele montou, né, a Apple, e não só a Apple, também como as outras empresas de mídia e assim por diante que ele colocou, ele buscava muito a parte de simplicidade, né, quer dizer, eliminar o desnecessário. Então você vê que ele buscava isso automaticamente, o design, a criatividade, né, quer dizer, forçar a criatividade. Então, e um ponto que a gente vai verificar é como é que ele fazia muitas coisas acreditar lá na frente. Então, quando ele pensou nos primeiros computadores, né, quer dizer, nós já sabemos as histórias dele, mas quando a gente pensou na própria parte do iPhone, iPod e tudo isso, ele estava muito à frente. Eu me lembro muito em relação até o vídeo que ele lançou, o iPhone, em que ele foi estar mostrando, uma palestra que ele fez, e que ele estava falando assim: nós estamos 5 anos à frente do que o mundo está esperando. Então, mas só quando ele estava falando aquilo ali, ele não estava falando com um ar de soberba, ele estava falando com um ar de dizer assim: eu quero trazer simplicidade para a humanidade, eu quero trazer simplicidade para as pessoas no modo de trabalhar, no modo de fazer. Ele foi muito focado em fazer isso daí. Quer dizer, é fazer o quê? Fazer as pessoas acreditarem que é possível. Então, isso é muito forte, quer dizer, quando você pensa
que você tem um líder que vai buscando essa parte aí, a parte da simplicidade. Me lembro demais a própria forma dele se vestir, tudo uma coisa bem simples, né? Quer dizer, fazer um lançamento como foi o iPhone de tênis, calça jeans, uma blusa surrada, onde todo mundo estaria querendo fazer muito mais a pomposidade, né? Uma coisa de simplicidade. Então, quer dizer, ele não saía desses valores que ele tinha, dessa forma de fazer. E nessa forma aí de fazer justamente do tipo que ele falava muito, nós temos que vender sonhos e nós não temos que vender produtos. Existe algo que eu aprendi lendo. A gente aprende escutando, a gente aprende de todo jeito, né? E lendo eu percebi o poder da liderança do Winston Churchill. E certa vez perguntaram para ele quanto tempo ele demorava para escrever, né, as comunicações que ele tinha que fazer, né? Quando ele ia para uma rádio, ele foi um grande líder, que marcou a história como um grande comunicador, que tocou o coração das pessoas, que estimulou as pessoas a seguir no movimento em que ele acreditava. E não é fácil fazer isso, principalmente num ambiente de guerra, que era onde ele estava inserido, como um influenciador da monarquia inglesa. Então, assim, todos os pontos onde ele teve penetração, ele foi referência de liderança. Mas por quê? Porque ele se comunicava muito bem. E aí perguntaram para ele quanto tempo ele demorava escrevendo algo quando ele tinha que falar. Ele disse, depende. Se eu tenho um discurso de 30 minutos, eu passo 1 hora preparando. Mas se eu tenho um discurso de 5 minutos, eu passo 4 horas preparando. Foi algo nesse sentido. Por quê? Que para 5 minutos ele disse que investia 4 horas. Porque ele tinha que ser preciso. Ele tinha que ser certeiro, assertivo, objetivo, direto, claro. E quando eu li isso, eu acho que eu entendi. E tenho me trabalhado para evoluir nisso, para buscar não ser redundante, para ser direta, para ser clara. E quando uma mensagem já foi passada, dependendo de como ela tenha sido passada, eu não preciso ir lá e repetir. Às vezes eu estou na empresa e as pessoas dizem assim, teve ali a apresentação tal e todo mundo falou e você não falou. Naquele momento, eu acredito que eu não precisava falar, eu acho que todo mundo já tinha entendido. Eu não precisava fazer chover no molhado, sabe? Eu acho que já tinha sido dito algo tão precioso, às vezes pelo Ian, que não fazia sentido eu tirar o brilho daquele momento. O Ian já tinha feito a entrega perfeita. Então não tem por que eu querer colocar a minha imagem ali como algo importante. Se eu falasse, eu ia estar estimulando a vaidade e não a necessidade. Então, o que eu li sobre o Churchill trouxe esse tipo de sentimento em mim e de cuidado. Eu sei que eu não estou perfeita, eu tenho que evoluir muito nisso, mas é algo que eu trago comigo e ele é uma super referência histórica de liderança. Eu estava terminando minha faculdade e eu gostava dessa situação de ensinar. E um dos professores, meu professor, ele disse o seguinte, vai ter um concurso para Unifor, para professores de informática. Você não quer fazer? E eu, bem novo, naquele momento ali, com 21 anos, 20 e poucos anos, eu disse, eu não tenho a menor condição de ser professor aí. Ele disse, não, vai lá, acredita em ti, confia, vai fazer isso aí. Você tem condição. E aquele foi um desafio. Então, quer dizer, poxa, e ali começou a colocar na minha cabeça, realmente, eu acho que eu posso fazer isso daí. E naquele momento eu peguei, me inscrevi, fiz o concurso, fiz uma banca, fui sabatinado tudinho e, com a minha grata surpresa, e também com a minha felicidade, eu consegui passar, né, no concurso de seleção de pessoa. Mas, quer dizer, o que acontece? Uma pessoa de 21 anos, 22 anos ali, tem que ensinar para várias pessoas algo diferente, algo que pudesse fazer diferença na sua vida. E naquele momento eu pensei o seguinte, qual é o legado que eu poderia deixar para esses meus alunos, né? Eu gosto de falar muito isso. Qual é o legado que eu poderia deixar para essa daí? Aí eu me lembrei muito do seguinte, em relação aos meus professores, qual foi aquele que me marcou, que me deixou um legado? Aí eu pensei, olha, foi aquele professor que mais exigiu de mim, foi aquele professor que mais me fez. Muitas vezes é assim, que professor carrasco, eu não vou fazer isso jamais com outra pessoa. Então eu peguei e comecei a me inspirar em alguns professores que eu tive, algumas pessoas que me ensinaram
não porque ensinar para fazer o mal, mas para poder fazer eu crescer, tirar o melhor de mim. Alguns momentos de dúvidas vão surgir e que a gente use essas referências nossas de valores para conduzir. E quando chegar a dúvida, que a gente use a fé em Deus, a fé no outro, a fé na empresa. Eu achei lindo outro dia que eu estava conversando com um dos nossos colaboradores e eu perguntando como é que ela se sentia aqui dentro da empresa. Ela disse assim, e era um momento que estava difícil, era um momento de crise. Ela disse assim, Aline, eu tenho fé na Aço Cearense. Então, o que eu quero deixar aqui muito forte para vocês é esse sentimento de fé, que na dúvida, onde houver dúvidas, que eu leve a fé em Deus, a fé na nossa gente, a fé nesse negócio, a fé no nosso propósito, que ele é tão bonito, que ele é tão valioso, que vale a pena a gente ter ele no nosso sangue, no nosso DNA, para que a gente dê sempre o nosso melhor.